Bem-vindos à rodada química digital da revista Tintas e Vernizes, o mais novo canal de comunicação entre as empresas de insumos e os químicos de laboratório e gerentes de suprimentos das indústrias de tintas. Hoje, o nosso assunto será sobre emulsões base-água, e quem elaborou essa matéria na revista impressa da Tintas e Vernizes, juntamente com os convidados de hoje, foi nossa jornalista Viviane Salles. Bem, nos últimos anos, as emulsões tiveram importantes modificações e evoluíram de forma dinâmica para atender às necessidades dos mais diversos segmentos de tintas, atingindo até o patamar de produtos com alto nível de crescimento no mercado brasileiro. O desenvolvimento de emulsões capazes de substituir produtos base solvente, por exemplo, é uma busca constante e exige evolução tecnológica intensa. Isso tem impulsionado os produtores de emulsões a desenvolverem soluções que, aos poucos, ultrapassam barreiras técnicas para esta substituição. Movimentado pela necessidade de inovação e diversificação nas aplicações, como meio de acompanhar os hábitos dos consumidores finais, os fornecedores de emulsões base-água entendem que os clientes buscam inovar em suas formulações com qualidade, performance e principalmente com redução de custos dos produtos. Outras rotas de evolução para a linha de emulsões é a derivação para outros mercados como o industrial e madeira, visto que a maior utilização de emulsões base-água se dá, sem dúvida, no mercado decorativo interiores e exteriores, demarcação viária e demais mercados ligados à construção civil. Entretanto, expansões para outros nichos como o industrial e o têxtil vêm trazendo novos horizontes para a aplicação de emulsões de alto desempenho, de forma a atender requisitos específicos de certas aplicações. Para falar sobre a importância das emulsões base-água nas formulações de tintas, estão aqui conosco hoje Leandro Lemos Alves, que é gerente de desenvolvimento de negócios de coatings do Grupo Solvay na América Latina. Boa tarde, Fran. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui. Aqui conosco também Silmar Barrios, Head Global de Negócios para Coatings da Oxiteno. Olá, Fran. Obrigado pelo convite. Feliz por estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada a vocês por estarem aqui e aceitarem o nosso convite. Bem, a minha pergunta para vocês, após essa introdução que eu fiz, é a seguinte. Na avaliação de vocês sobre o segmento de emulsões base-água no mercado brasileiro de tintas, qual é a avaliação de vocês? E se vocês puderem, por gentileza, listar os desafios e peculiaridades para esse novo normal que nós estamos vivendo. Você pode começar, por favor, Leandro? Então, Fran, o mercado de emulsão base-água para tinta decorativa basicamente seguiu aí a tendência do mercado de tintas, né? A gente teve aí o pior da crise, a gente acredita que ficou para trás, que foi em maio e abril, que foram meses realmente muito ruins. A gente já teve um junho com uma recuperação um pouco mais lenta, um junho com uma recuperação já bem vigorosa, e a gente está tendo um agosto também com uma recuperação também muito interessante. Então, a gente acredita que o pior já tenha ficado para trás no mercado aí de tintas e no mercado de emulsão de base-água, né? Lembrando que a Rhodia, ela está na cadeia de venda de surfactantes e monômeros especiais para os clientes que fabricam as emulsões, né? E um ponto interessante que eu sempre gosto de destacar é que o mantra da Rhodia nesse tempo todo, desde o começo da crise até agora, é que a gente sempre deve estar próximo do cliente, entender a dificuldade e quais são as necessidades que os clientes precisam nesse momento aí um pouco angustiante, né? Mas o que a gente consegue enxergar é que o pior já passou e a gente aí está num ritmo de retomada aí, que tomara aí que a gente tenha um Q4 aí, que como de costume, um Q4 forte, que é um season paint, né, da região, que é a época que a gente costuma ter maior vendas. Em questão de desafio, tem um desafio que eu gosto de destacar bastante, que é um desafio bem interessante, que é em relação à inovação. Inovação é
um dos principais eixos para o crescimento do Grupo Ródia. É muito importante para a gente desenvolver novos produtos, agregar valor, entregar produtos melhores para a sociedade. E o grande desafio ficou por conta do fechamento de alguns P&Ds, né, nos meses de maio e abril, uma retomada um pouco mais devagar na presença dos laboratórios, né, porque, afinal de contas, para fazer inovação em emulsões, em tintas, as pessoas precisam ir para o laboratório. Então, hoje a gente tem os P&Ds dos nossos clientes voltando num ritmo, às vezes, em rodízio, para evitar aglomeração em laboratório, e no nosso centro de pesquisa também segue a mesma tendência, né? A gente trabalha com rodízio de pessoas para ter sempre os laboratórios funcionando, porque os laboratórios trabalham em parceria com os nossos clientes, desenvolvendo novos produtos e novas soluções. E a questão é sempre essa, de trazer segurança para quem está no laboratório, de não estar exposto, seguindo todas as regras que a gente tem para manter a segurança do colaborador e também manter o ritmo de inovação do mercado de emulsões de base água. Então, gostaria de agradecer ao pessoal do Centro de Pesquisa de Paulínia aí, que mesmo durante toda essa crise, sempre esteve lá no frontline de batalha da inovação, trabalhando dia após dia lá para poder entregar o melhor para os nossos clientes. Acho que isso foi um desafio, um dos desafios mais interessantes aí, quando a gente comenta sobre inovação. Legal. Mesmo com a pandemia, a inovação não para, né? Não pode parar mesmo, porque sempre aparece uma série de oportunidades que antes a gente não conseguia vislumbrar. Então, mas é um equilíbrio, né? Você tem que ter equilíbrio. A gente não pode expor os nossos colaboradores a uma situação de risco. É sempre mantendo a saúde de todo mundo, né? Verdade. Silmar, e para a Oxiteno, qual é a avaliação sobre os segmentos de emulsão e quais são os desafios e peculiaridades nessa nova fase que nós estamos vivendo agora? Eu faço eco muito ao que o Leandro falou aqui, a questão do novo normal, na perspectiva da crise econômica que a gente está vivendo. No final das contas, é mais uma crise que o setor ele está enfrentando, né? Nos últimos anos aí a gente vem sempre sofrendo, em 2015, 2016, né, a crise do Brasil, e essa é mais uma crise, né? Na perspectiva econômica, a gente vai se recuperar, né? O mercado deve se recuperar, a gente espera aí 2021 já começar uma retomada daquela perda que a gente teve aí em 2020, mas é uma retomada gradual, ela não deve ser uma retomada da noite para o dia, né? Com certeza a gente vai sentir os efeitos dessa crise por alguns anos, né? Agora, do ponto de vista de tendências, inovação, como o Leandro falou, sim, a gente vê os clientes hoje com uma série de dificuldades, né, nas áreas de P&D. Muitos projetos eles pararam ou tiveram algum atraso, mas a Oxiteno, de uma forma geral, a gente tem trabalhado muito próximo dos clientes. A gente tem um centro de excelência em Mauá, onde a gente auxilia muitos dos nossos clientes com desenvolvimentos, né? A Oxiteno, ela fornece surfactantes e coalescentes para o mercado de emulsões. Então, dentro do nosso centro de pesquisa, a gente faz muito trabalhos para os clientes, auxiliando nos desenvolvimentos para tentar acelerar todo esse processo e ajudar nossos clientes nesse momento. Dentro do nosso centro de expertise tem uma série de capacidades em polimerização e emulsão, emulsificação de resinas. Então, a gente consegue entrar muito e trabalhar muito em conjunto com os nossos clientes. Nosso pessoal lá também gostaria de agradecer muito, né, o pessoal de P&D, de Mauá, que continua ainda mesmo na crise, né, trabalhando e conseguindo auxiliar o mercado, né, a se desenvolver. A gente vê, mesmo em razão de toda essa crise, pandemia e desse novo normal, muito anseio por inovação ainda, né? Então,
o mercado ele pede muito isso, pede muito dos fornecedores, né, soluções, que se tragam soluções para o mercado. Então, quando a gente fala de polimerização e emulsão, quando falamos do mercado de látex, mercado de tintas base água, tem toda uma tendência a ter tintas mais duráveis, né, tintas que você consiga aplicar de uma forma mais fácil, tintas que não tenham problemas de leaching, que não tenham os problemas de dirt pickup. E aí, dentro desse contexto, é muito importante, e principalmente no contexto da pandemia e desse novo normal, essa proximidade com os clientes é extremamente importante. Então, é o que a gente tem visto e está fazendo, né, para tentar justamente auxiliar todo o mercado a sair do outro lado dessa crise. Eu entendo que em tempos normais, o antigo normal, os clientes tenham as necessidades e busquem, né, o auxílio de vocês para atender essas necessidades. Então, acredito que com a pandemia as necessidades tenham mudado, vocês acham? Quer dizer, tem buscado soluções para vocês diferentes do que normalmente eles buscavam? Sim? Não. Não, na minha visão, assim, a pandemia ela não mudou isso, né? O que a gente vê, o que é a tendência, o que era a tendência até então, em termos de tecnologia de tintas base água, isso não mudou, né? O que muda muito é a relação com os clientes, né? Eu acho que tem essa questão hoje, por mais que eu vejo que o novo normal, quando a gente voltar para uma normalidade, ela vai ser um pouco diferente do que a gente tem hoje, né? Principalmente as relações pessoais mesmo, que a gente tem, deve mudar um pouco. Então, a agilidade de algumas coisas hoje é muito mais latente, né? Você tem hoje uma facilidade de comunicação muito maior, e isso ficou muito visível aí com a pandemia, a facilidade que a tecnologia traz. Então, a relação né, com o cliente, com os fornecedores, do mercado em si, ela deve mudar a relação pessoal, mas em termos de tendências, anseios por tecnologias, ele continua na mesma tocada, né? Então, desde você tem as questões regulatórias, né, para diminuir VOC, tem as questões de substituição de surfactantes à base de nonilfenol etoxilado. Isso continua e cada vez mais está acelerando, né? Mas não é por causa da pandemia. Eu concordo com o Silmar também. Eu vejo que basicamente as tendências aí vão seguir no ritmo que a gente já tinha, né? Porque o mercado já estava se modernizando, já estava indo uma pegada mais verde, e isso só deve agilizar toda essa questão. Eu acho que o único ponto que eu vejo que tem uma tendência um pouco nova, né, que antes não era, eu não ouvia tanto dos clientes, é resistência à limpeza em álcool, né? Isso eu vejo alguns clientes pedindo um pouco mais. A questão de polimento já vinha, a questão de polimento o pessoal já pedia bastante, mas resistência a álcool é um ponto um pouco novo, né? Porque até pouco tempo atrás você nem encontrava álcool a 70% para comprar em qualquer lugar, né? Então, acho que isso é uma coisa que adiciona. Não sei se continua também, para ser bem sincero, se até quando o pessoal vai ficar limpando todas as superfícies com álcool, mas esse é o que eu ouvi de diferente. É verdade. Escuta, deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês. Vou continuar com você, Leandro. Qual é a linha de emulsões base água no portfólio da Solvay, ou algum produto que vocês gostariam de destacar? Podia você, por gentileza, falar um pouquinho das características desses produtos? Claro, a Rhodia, né, do grupo Solvay, ela trabalha como parceira dos polimerizadores ou dos fabricantes de tinta que também tem essa capacidade de fazer a polimerização e emulsão. Então, o nosso principal, eu brinco que a gente tem 2 grandes produtos, né? A Rhodia tem 2 grandes produtos para esse segmento. O primeiro são, né, o conjunto de surfactantes e monômeros, e o segundo é o know-how. A Solvay não concorre com os clientes
nas emulsões, ela está para suportar os clientes com as soluções que ela possui e com o know-how de muitos anos de experiência que ela tem e toda a expertise global. Dentre os produtos que a gente tem, eu acho que são os produtos que eu gosto de destacar que seguem a tendência de inovação e de produtos com uma pegada verde, são os surfactantes APA Free, que são produtos foram desenvolvidos e são produzidos aqui na nossa fábrica em São Paulo, em Itatiba, né, que é a linha Rodapex BSA, que a gente tem um grade de 3 etoxilações diferentes. A gente tem uma etoxilação mais curta, que vai um pouco mais para o mercado de emulsões acrílicas, etoxilação média, que funciona muito bem com estireno acrílica, e uma etoxilação longa, que vai muito bem para o mercado de vinil acrílicos e autoadesivos. Então, a gente tem aí um conjunto de uma linha enxuta, mas muito eficiente na hora de prover uma solução para o cliente para migrar dos produtos APA para os APA Frees. Essa é uma linha aí que orgulhosamente foi desenvolvida e é produzida na região, né? Desenvolvida no nosso centro de pesquisa em Paulínia. Uma segunda linha de produtos que é muito interessante é o Cypomer Pan 600, que ele vai na linha de sair dos produtos para aplicações industriais base solvente para ir para base água, né? Porque toda vez que você migra de uma tinta base solvente para uma tinta base água, você tem uns desafios de tamanho de camada, de resistência à corrosão, resistência à intempérie, que ainda não está no mesmo nível de resistência à água com solvente. E com esse monômero que foi desenvolvido recentemente, você consegue formular aí uma resina estireno acrílica, uma emulsão base d'água, que vai ter uma performance excelente aí em questão de corrosão, vai promover uma adesão excelente diretas em metais, sem a necessidade de aplicação de primer, vai ter uma resistência à água muito grande, né, que é uma característica muito importante para pinturas que vão ter longos períodos de exposição à intempérie. Então, é mais uma solução que a Solvay tem para ajudar o cliente a sair do base solvente, né, de ambientes de pinturas e tintas que geralmente são um pouco mais agressivas ao meio ambiente, para uma pintura mais ecologicamente correta, por assim dizer, né? Então, isso aí também está nas grandes tendências aí da Solvay de investir bastante nesse quesito para ajudar os nossos clientes a desenvolver as soluções que eles tanto precisam. Ótimo, obrigada. E qual é a linha de emulsões base água que a Oxiteno gostaria de dar destaque aqui? Quais as características, os benefícios? Por gentileza. Bom, a Oxiteno, ela fornece surfactantes e coalescentes para o mercado de tintas e para o mercado de látex emulsões, certo? Então, a gente é inserido aí na cadeia de valor, fornecendo esses materiais aí, são para os nossos parceiros, como os polimerizadores e mesmo os fabricantes de tinta. Gostaria de destacar, são duas linhas. A primeira linha de surfactantes, Oxymulsion, ela é uma linha completa de surfactantes aniônicos, não iônicos, para o mercado de polimerização e emulsão. É uma linha APA Free, então ela tem todos os ranges de etoxilação, né, desde ranges que vão para resinas acrílicas, estireno-acrílicas, vinil-acrílicas. Ela é uma linha muito adequada para, desde a formulação, o desenvolvimento, que quer substituir o nonilfenol, ou mesmo formulações que você precisa de melhor desempenho, ou, por exemplo, formulações de látex, onde você precisa ter um maior teor de sólidos e maior produtividade aí na polimerização. Uma linha que permite ótimo controle de partícula durante a polimerização, uma nucleação muito bem controlada, e no final um produto com muito baixo teor de grumos ou praticamente zero, além de ser muito adequada para as aplicações finais em tintas arquitetônicas, né? Desde tintas para interior para exterior,
São surfactantes que te permitem formular tintas com alta lavabilidade, alta resistência ao exterior. Então, a linha é completa de surfactantes para polimerização e emulsão. Dentro da linha, eu destaco ainda os produtos da linha Oxymulsion 9000. Esses surfactantes, eles permitem emulsificação de resinas alquídicas. Então, para formular esmaltes alto brilho, por exemplo, base água. Então, ela tem um destaque, essa linha, porque com esses surfactantes você consegue formular e desenvolver formulações que antes eram base solvente, formulações base água. O processo de emulsificação que se consegue com esses surfactantes, ele é um processo muito simples, com baixa demanda de energia. Então, você consegue emulsificar uma resina alquídica longa em óleo com um equipamento muito simples de mistura. Então, você, através do processo de inversão de fases, você consegue transformar essa resina, que é a mesma formulação que é utilizada para tintas base solvente, transformar isso numa emulsão base água. E aí você tem todas as vantagens de ter um produto com baixo VOC ou quase zero VOC, todas as vantagens ambientais em decorrência disso e mesmo de manuseio, onde você não tem mais um produto base solvente. Então, é uma linha que eu gostaria de dar um grande destaque aqui. Além disso, a Oxiteno ela é líder do mercado de coalescentes do Brasil. Os coalescentes são matérias-primas essenciais para a formação de tintas base água. Elas entram, inclusive, em algumas formulações diretamente no látex, da emulsão. A Oxiteno é líder no Brasil com o produto Ultrafilme 260 LV. É o principal coalescente de mercado. Ele tem baixo VOC, tem uma série de propriedades interessantes, onde você consegue produtos de lavabilidade alta, você consegue produtos de alta performance, e ele é um coalescente de baixo odor, ou na verdade sem odor. Então ele também tem esse apelo interessante. O nosso mais novo desenvolvimento e lançamento para o mercado é o Ultrafilme 5000. É um novo coalescente. Esse coalescente é zero VOC. Ele tem umas características muito interessantes de compatibilidade com todos os látex de mercado, desde resinas acrílicas, estirenoacrílicas, vinil acrílicas, o que permite uma formação de filme muito mais eficiente em termos de propriedades finais. Com essa melhor formação de filme, você tem um revestimento, uma tinta, muito mais coesão das partículas e muito mais coesão do polímero, o que te garante uma maior lavabilidade. Então, com esse coalescente, você consegue tintas de alta qualidade para interior. Ao mesmo tempo, ele permite uma menor pega de sujeira para tintas exterior, porque apesar dele ser um coalescente de zero VOC, então ele tem um ponto de ebulição mais alto, você consegue no final um filme de tinta com uma dureza muito similar aos produtos mais convencionais, então de alto VOC. Então, com essa alta dureza, você tem um revestimento exterior que tem um desempenho à pega de sujeira muito similar à tecnologia atual, sem perda de propriedades, o que é muito interessante para um coalescente de alto ponto de ebulição. Além disso, em razão da melhor formação de filme, você garante que as tintas formuladas com Ultrafilme 5000, você garante menor lixiviação de surfactantes. Então, você garante o que é o problema de leaching das formulações e o que garante menor manchamento da pintura quando você tem, por exemplo, alta umidade no momento da aplicação. Então, com menor lixiviação, menor leaching, você consegue ter menor retrabalho na aplicação e uma garantia de uma performance melhor no campo. Então esse é um produto que a gente recentemente lançou na última Abrafat. Estamos
trabalhando com ele no mercado já, que é a Ultrafine 5000. Legal. Muito obrigada. Eu agradeço a participação de cada um de vocês, agradeço ao Oxiteno e à Ródia do Grupo Solar por ter disponibilizado esse tempo aqui de vocês conosco, com os nossos internautas, né? Passando mais informação sobre emulsão base água. E para você que está em busca de emulsões base águas para a sua formulação, com certeza uma das empresas que participaram da rodada de hoje poderá lhe atender. Entre em contato direto com uma das empresas, a Solva ou a Oxiteno, e em caso de dúvida, se eu puder ajudar, é só mandar um e-mail para mim, franceli@tintasevernizes.com.br. Nos vemos na próxima rodada Química Digital. Tchau.